O Flamengo comunicou à Fiorentina que vai exercer o direito de compra sobre Pedro, atacante emprestado no começo de 2020, cessão por empréstimo que terminará no próximo dia 31, ou seja, no final do ano, dentro de algumas semanas, naturalmente. Para você entender, se o Flamengo não utilizar esse direito, se o Flamengo não viesse a utilizar esse direito de compra dos direitos federativos do atleta, ele iria embora no dia 1º de janeiro, teria que se reapresentar ao clube da Itália. Mas isso não vai acontecer porque o Flamengo vai continuar com o Pedro. Essa informação, essa notícia eu publiquei na manhã dessa quarta-feira no meu blog no All Sport. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, notícia que conseguimos dar aí em primeira mão. E algumas horas depois, a própria Fiorentina utilizou sua conta do Twitter para informar a todos que o Flamengo ficará em definitivo com o jogador, contratando de vez e pagando aquilo que foi estabelecido em contrato. Mais adiante, o próprio Flamengo publicou que Pedro será mesmo contratado em definitivo. Para você entender a situação, o Pedro foi contratado por empréstimo, e aí entra um mérito da diretoria do Flamengo na negociação, no caso, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, os dois dirigentes que amarraram esse negócio. O Flamengo conseguiu acertar com a Fiorentina, quando pegou o jogador emprestado, um valor pelo empréstimo, pagando os salários ainda indexados ao euro, porque ele tem um contrato em vigor com a Fiorentina, obviamente, pela moeda europeia, que é a moeda vigente na Itália, e um contrato até o final do ano. E ali ficou acertado que, para ficar com o jogador definitivo, basta que o Flamengo pague cerca de 14 milhões de euros à Fiorentina. Aliás, é até curioso, a Fiorentina ela acabou optando por ficar com o jogador Dusan Vlahovic, que é um sérvio, até mais jovem, 20 anos, 21 anos, tem 20 anos ainda. É um sérvio, um atacante, centroavante, jogador alto, tem 1,90 m, e acabou liberando o Pedro. Ela tinha contratado 2 jovens atacantes, um brasileiro e um sérvio, ficou com o sérvio e não com o brasileiro, que resolveu emprestar e fixar o valor da contratação em definitivo, digamos assim. E você confere aí os números do SofaScore, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, números de Pedro e do Vlahovic, Dusan Vlahovic. Você pode comparar os dois aí. É claro que são campeonatos diferentes, brasileiro e italiano, mas de fato o desempenho do Pedro bem mais expressivo do que o alcançado por esse atleta até agora na Itália. E até entra outras questões. O time do Flamengo, dentro do Brasileirão, das competições aqui disputadas, ele é mais forte do que o time da Fiorentina dentro das competições que disputa lá na Itália e na Europa. Então isso também pesa bastante. Mas vale como curiosidade, até eu publiquei recentemente um texto também sobre essa situação dos 2 atacantes, o que ficou na Fiorentina, o que foi cedido ao Flamengo, Pedro, no meu blog no UOL, e aqui embaixo também você encontra o link na descrição do vídeo para esse texto, se você tiver interesse e ainda não o leu. Então, voltando. Então, o que aconteceu? O Flamengo contratou o jogador. Contratou o jogador no começo de 2020. Quase que simultaneamente a contratação em definitivo do Gabigol. E o Flamengo foi muito bem, os dirigentes mandaram bem. Por quê? Eles acertaram o empréstimo e nesse empréstimo já definiram quanto o Flamengo deveria pagar para ter o Pedro em definitivo. Cerca de 14 milhões de euros. Pagos de que maneira? Em 3 anos. Parcelas semestrais. Diluído. Os valores das parcelas não são, pelo que apurei, idênticos. Então tem uma parcela maior, menor e tal, mas tudo isso totalizando 14 milhões de euros. E o Flamengo se vê em condição de fazer essa contratação em definitivo justamente porque é um pagamento parcelado. Tivesse que pagar à vista ou coisa parecida, não teria condições. Ou teria que vender um jogador urgentemente, caso surgisse uma proposta, para contratar o Pedro definitivo. Mas não, o Flamengo tem que fazer um primeiro pagamento agora no primeiro trimestre de 2021, esse pagamento, pelo que apurei, é coisa de 3 milhões de euros, algo em torno disso. E depois, a cada intervalo aí de mais ou menos meio ano, outros pagamentos a cada semestre. E aí outros jogadores contratados também de forma parcelada serão quitados. Gerson, o Gabigol, porque já foram contratados antes. Então, aos poucos, o Flamengo vai liquidando essas dívidas e tem dinheiro a receber também pela venda do Renier. Essa grana do Renier, inclusive, é o dinheiro que vai compensar as baixas, digamos assim, que o Flamengo teve ao não ter arrecadação de bilheteria e a queda nos sócios torcedores, como aconteceu com o time do mundo inteiro por conta
da pandemia do novo coronavírus. O dinheiro do Renier deve dar uma equilibrada nisso aí. É claro que essa temporada é uma temporada deficitária em relação ao que passou quando o clube faturou quase R$1 bilhão, mas é uma temporada atípica. No entanto, o Pedro é visto como um jogador que, além do retorno técnico que ele proporciona, ele é muito jovem, ele pode também dar retorno financeiro lá na frente, numa eventual negociação para algum clube ou da Europa ou de um outro mercado. Então é um jogador que vale a pena como investimento, como foi o caso do Gabigol. Jogadores jovens, o Flamengo passa a ter, com a contratação definitiva do Pedro, dois dos melhores, se não os dois melhores centroavantes do país em atividade aqui no Brasil. Dois jogadores com potencial muito grande. Jogador de seleção, essa coisa toda. E esse acordo foi muito bem amarrado. Aí foi realmente um ponto para os dirigentes, porque o Pedro se valorizou muito nesse período em que esteve no Flamengo. Até houve algumas especulações que outros clubes da Europa tentariam contratá-lo, mas não tinha como, a gente vem falando sobre isso. Só se o Flamengo não exercesse o direito de compra. Porque está lá documentado. Inclusive a remuneração do jogador já acertada. A partir de janeiro, o Flamengo exercendo o direito de compra, ele passa a ganhar um salário X em reais. Então tudo está amarradinho. O Pedro já demonstrou interesse em continuar jogando pelo Flamengo, seguir aqui no futebol brasileiro nesse momento. Então é uma notícia importante que envolve o clube carioca e que em tempos difíceis para o torcedor do Flamengo, com as eliminações recentes de Libertadores e Copa do Brasil, e também a 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, que é o São Paulo, precisando buscar o time tricolor, isso antes do jogo de São Paulo contra o Botafogo, quando gravamos esse vídeo, evidentemente, acabou sendo um ponto positivo aí para os dirigentes, porque o Flamengo consegue um negócio muito importante, porque o Pedro, de fato, por esse valor, embora seja caro, é um jogador com potencial para mais do que isso, para valer mais do que isso, para dar retorno técnico, para proporcionar ao clube bons negócios do ponto de vista esportivo dentro de campo e também uma eventual negociação para o exterior. Eu coloco de novo aqui os números dele e do Vlahovic, o jogador sérvio, apenas para ilustrar como a Fiorentina fez um mau negócio. Porque a Fiorentina cedeu o jogador por empréstimo, fixou o preço, ele foi parar na seleção, fez muitos gols, se valorizou. Não tivesse feito isso, a Fiorentina talvez pudesse negociá-lo até com outro clube por um valor maior, ou tentar tirar mais dinheiro do Flamengo, ou mudar o formato da negociação. Houve até um momento, agora há algum tempo, em que o Flamengo tentou, junto à Fiorentina, prorrogar o empréstimo até o meio do ano, alegando a pandemia. Ou seja, quando termina também a temporada na Europa, no meados de 2021, mas o clube não quis. E com isso o Flamengo teve que partir para quê? Para tentar fazer a contratação em definitivo. É um negócio caro, algumas pessoas vão dizer o clube está se endividando, aí tem dois aspectos. Primeiro, sempre digo isso, o problema nunca é fazer dívidas, para ninguém, para mim, para você, para o clube de futebol, para uma empresa. O problema é fazer uma dívida que você não pode pagar. Se o Flamengo consegue colocar essas parcelas do Pedro dentro do seu fluxo de caixa e quitar o jogador no longo prazo, em 3 anos, ótimo negócio. Se não conseguir pagar a parcela lá na frente, aí será um erro. E aí nós iremos criticar. Por que isso? Porque não somos nós que manejamos a planilha de custos do Flamengo. Quem faz isso são os dirigentes. E eles é que têm que ter essa noção. E eles asseguram que esses pagamentos parcelados estão aí dentro de uma realidade daquilo que o clube pode cumprir, pode honrar. E o que é importante, o Flamengo não se vê obrigado a vender um jogador importante para pagar o Pedro. Pode até acontecer. Pode acontecer uma venda, pode acontecer uma negociação, pode acontecer. Óbvio que pode acontecer. Surge uma proposta interessante e tal. E no meio da pandemia, claro que de repente surgiu um caminhão de grana pelo Everton Ribeiro, o Flamengo talvez tenha que vender. Pelo Arrascaeta, talvez tenha que vender. Aí tem impacto técnico? Óbvio que tem. Mas o clube não poderá se furtar caso surja um grande negócio, um ótimo negócio, porque isso equilibraria finanças também. E pode ser até uma troca. Mas a priori, essa é a informação importante. O clube assegura que tem condições de honrar a compra do jogador sem a necessidade, sem a obrigatoriedade de vender um outro grande nome. Pode vender, de repente, 2, 3 jogadores jovens e fazer um bem bolado aí também. Mas, no primeiro momento, o Flamengo diz que não precisa obrigatoriamente negociar uma de suas estrelas para contar, em definitivo, com o atacante Pedro. É isso aí. Valeu e saudações.